Dando continuidade à Sematur 2020, Redescobrindo o Brasil, apresentamos a oficina Foco na Empregabilidade, que será ministrada pela professora mestre Shirley Paques, docente com mestrado profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional, no Centro Paula Souza. Possui licenciatura plena em nível médio em Comunicação Social pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo e graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi. Lembre-se novamente da lista, ela vai ser disponibilizada ao longo da atividade. Então, professora, se estiver disponível, a Sematur... Oi. Tudo bom? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Muito boa noite. Agradecer primeiramente, né, a Sematur, a você, Henrique, também ao Ítalo, a toda a equipe, a coordenação por esse convite. E estamos aí, né? Vamos ver o que eu posso aí contribuir para vocês em relação à empregabilidade. Vamos falar um pouquinho, né, dessa empregabilidade, principalmente agora, nesse momento, 2020. Posso compartilhar a tela? Pode, a assinatura é sua. Gente, então vamos falar um pouquinho de foco aí nessa empregabilidade, né? Eu preparei uma apresentação aí para vocês, um pouco mais dinâmica, né? Já que é uma oficina, então a ideia é que a gente bata um papo mais descontraído, claro, não deixando de lado aí a importância, né, do profissional em turismo, do profissional desse eixo de turismo e lazer, né? Então eu estou trazendo um pouquinho aí sobre essa realidade. Antes de mais nada, ainda mais num momento em que vivemos, né, de distanciamento social e de uma remodelagem nas carreiras, né, vamos pensar o quanto que nós somos responsáveis, né, pelo sucesso aí profissional da nossa vida. Então, tudo aquilo que nos tornamos enquanto profissionais é de responsabilidade nossa. Então, falando um pouquinho deste profissional que depende, né, de você mesmo, nós vamos falar de alguns fatos e características, eu separei alguns, tá? Em relação aí ao profissional, né? Então, trouxe um fato, uma verdade que aconteceu em Harvard, não sei se vocês já ouviram falar, mas lá em 1979, perguntaram para os formandos de Harvard se eles já haviam estabelecido metas claras para o futuro, né? Depois da faculdade. 84% não tinham metas específicas alguma. Apenas se formar, né, terminar o ano letivo e curtir o verão. 13% tinham as metas somente em planos detalhados, né, não estavam muito detalhados, mas tinham metas escritas. E apenas 3% que tinham metas planejadas e escritas. Essa pesquisa é muito interessante, ela é verídica, ela está depois, né, na íntegra, na internet, fácil de achar. 10 anos depois, em 1989, perguntaram para esses mesmos formandos, né, o que eles estavam fazendo, quais eram as profissões, o que eles tinham alcançado, né, já que a ideia dessa pesquisa era sobre planejamento de carreira. Os 13%, né, que tinham ali respondido que tinham metas não detalhadas, mas anotadas, escritas, estavam ganhando, em média, o dobro do que os 84% que não tinham nem metas, nem detalhadas, nem escritas. E os 3% que tinham metas detalhadas, planejadas e escritas, estavam ganhando, em média, 10 vezes mais do que os 97%, né? A soma ali dos 84% mais 13%. Então, é interessante a gente pensar, né, o perfil profissional, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de total tecnologia, né? É interessante a gente trazer aí as características dessa pessoa de sucesso, né? Como que ela é hoje, né? Quem é ela? O que ela está fazendo? Quais são os seus planos neste momento? E aí há certas características, né, que em comum diferem uma pessoa da outra, né? Mas uma é comum, que a sorte não é uma delas. Então a gente não pode brincar com sorte, principalmente agora, né? Agora a gente tem que definir a meta, definir onde a gente quer chegar. Então, nesse momento aí, né, o que vocês estão fazendo, qual é ali o que vocês pensam do futuro,
Qual é o seu planejamento em relação ao futuro? Né? O que vocês estão trabalhando, estudando, ou planejando, né, dar esse upgrade aí na sua carreira, né, ou no seu trabalho, no seu estágio? Então, o que eu estou fazendo hoje? E dentro dessas características de uma pessoa de sucesso, que não é a sorte, né, e sim o planejamento, nós temos alguns hábitos e comportamentos, né, que são muito relacionados também às pessoas que têm um foco, um perfil empreendedor. Ainda mais agora que a gente fala de um mercado, né, totalmente tecnológico, digital, home office, onde as pessoas precisam empreender, né, a sua profissão, empreender o que elas sabem fazer. Então, eu listei de algumas pesquisas, né, sobre empreendedorismo, competências e habilidades empreendedoras. Quais são os hábitos, né, quais são os comportamentos que esses profissionais do futuro precisam ter? Em hábitos, né, que está relacionado às respostas pelos estímulos, né, a prática de negociação. Então, você é um bom negociador, né, você consegue convencer a pessoa sobre o interesse em um produto, um serviço, ou sobre a sua ideia, né? A gente está falando aí de um mercado hoje que abre também N portas, né? Eu posso produzir conteúdo da minha casa, posso dar dicas de viagem da minha casa, né? Então, como que eu faço, como que eu crio esse conteúdo? Eu sou persuasivo? As pessoas escutam o que eu falo? Elas ouvem, prestam atenção? Elas clicam no meu conteúdo? Eu resolvo problemas? Sei resolver problemas, apaziguar uma situação de conflito, né? Então, gerenciar ali esse conflito e dar a solução. Isso é possível através do meu hábito, da minha competência? E o meu senso crítico, né? Como que eu formo ali o meu senso crítico em relação às coisas, em relação às ideias, aos pensamentos? Trabalho bem em equipe, mesmo estando distanciado, né? O trabalho em equipe agora, então, é fundamental. Vocês mesmos aí, que criaram todo esse evento maravilhoso, né? O quanto que dependeu, né, ali das pessoas, da equipe bem gerenciada, de uma coordenação, da competência e da habilidade de cada um que está engajado nesse evento, né? Então, olha a importância, a distância, cada um fazendo a sua parte. Você tem uma orientação para serviços? Nós estamos falando aí da Semana do Turismo, né? Turismo é serviço, é um produto intangível, as pessoas não levam para casa, elas levam as sensações, elas levam a experiência, a memória daquilo que ficou, né? E o mercado, ele ruma para isso, né? 70% da nossa economia, do nosso mercado, está em serviços. Então, é importante a gente pensar que outros tipos de serviços eu posso criar, né, eu posso oferecer para esse mercado, neste momento mesmo à distância. Será que eu posso criar um serviço de comunicação, um serviço de informação, né, um serviço de ideias, dicas, para quando tudo isso passar? Né? Eu posso ali estar entretendo o meu cliente, o meu consumidor, as pessoas que, né, gostariam de ouvir o que eu tenho para contar. Eu sei ouvir as pessoas, né? Qual é o meu hábito ali, né? Como que eu ouço as pessoas? Eu presto atenção ao que elas dizem, eu respondo o que elas perguntam. Quando a gente está falando aí de um ambiente digital, isso é muito importante. O engajamento do ambiente digital está nessas respostas. E podem também ser perguntas ou questionamentos deste público, às vezes não tão, né, amistosas, podem até ser objeções, mas são essas objeções que trazem ali, né, frutos, né, porque elas vão trazer a criatividade de você respondê-las, de buscar uma solução, de negociar. Então, esses hábitos realmente são hábitos assim bastante promissores para o profissional de agora, principalmente deste ano, né, de 2020. Já em comportamento, daquilo que a gente faz no dia a dia, a ética acima de tudo, ainda mais agora, né, ser verdadeiro, ser respeitoso, falar exatamente aquilo e fazer exatamente aquilo que eu falo, a responsabilidade, não só com as pessoas, mas principalmente no turismo, com o meio ambiente, com o impacto, né, social, cultural, isso é muito importante.
O relacionamento interpessoal, para quem trabalha bem com equipe, se relacionar é tudo, né? Hoje o relacionamento com o cliente é o que faz ele voltar a comprar o seu produto, é o que faz ele lembrar de você. A criatividade, sem dúvida, ainda mais nesse momento. Inteligência emocional, isso é bem interessante, né? Quem não deu uma surtadinha aí em 2020, né? Quem não ficou nervoso? Quem não tem um desafio por dia aí, né, para lidar com a sua profissão, com seus estudos, seu comportamento dentro da sua casa, com a sua família, né? Então, acho que essa foi a grande prova de teste, né, de todo ser humano e de todo profissional. A tomada de decisão, né? E esse protagonismo, né? Sem dúvida o protagonismo, aí, essa flexibilidade também da gente pensar, ouvir e criar esse raciocínio, né? Diante do que a gente está coletando, do que a gente está ouvindo, criar novas oportunidades, tanto de comportamento, mas principalmente de ação naquilo que a gente quer. Hoje aí, né? Cria essa lista de comportamentos importantes para esse profissional. Indo para esse profissional, então eu dividi aí a minha apresentação, né, a partir aí desses fatos e dessas características. A primeira delas, né, depois do fato e da característica, é a análise. Então, pensando bem sobre esse profissional, sobre a empregabilidade, este profissional, ele deve considerar que se ele não sabe onde ele quer chegar, né, e mesmo num momento conturbado como este ano, é interessante que ele possa fazer uma lista das opções, né, de áreas ou de segmento que ele pode atuar. Se ele não souber, ele não chega a lugar nenhum, porque a gente só chega ou faz acontecer a partir do momento que a gente coloca um foco nisso, né? A partir do momento que eu determino para onde eu quero ir. Então, é importante fazer essa lista. E se ele não chegar ao lugar nenhum, né, ele pode, pior ainda, chegar em qualquer lugar, exatamente naquele lugar que ele não gostaria de estar. Então, por isso que o planejamento, né, determinar para onde se quer ir, é importante. Seja qual for a definição de sucesso, né, as chances de conquistá-lo, né, para esse profissional que pensa para onde ele quer ir, ela pode, por exemplo, ser aumentada N vezes, né, se esse profissional definir mesmo, desenhar esse caminho, se imaginar dentro dele. Né? Então, o que ele precisa fazer? Quais são os recursos que ele precisa trabalhar para alcançar, né, esse objetivo? O que ele precisa conhecer? Quais pessoas ele poderia, né, buscar para fazer uma parceria, para trilhar esse caminho? Né? Quais os recursos que ele precisa, de repente, aprender a utilizar ou a, sei lá, investir, né, buscar comprar, estudar, aprender a fazer, para que ele consiga se ver ali na frente. Às vezes é networking, às vezes é comunicação, né? Às vezes não está vinculado a um recurso financeiro especificamente, mas está vinculado a buscar as melhores estratégias de se colocar em prática. Uma coisa é fato, né? O tempo passa e nada vai mudar se você não planejar. E o primeiro passo, ele precisa ser dado. Então, eu trago um pouquinho aqui sobre os sonhos do passado e a realidade do presente. Algumas questões que eu acho muito interessante que a gente pense, né? Por exemplo, você é hoje o que um dia você imaginou ser? Você consegue lembrar o que você sonhava ser quando criança? Você é essa criança hoje ou mudou esse sonho? Não tem problema em ter mudado, né? Porque a sua trajetória despertou ali em você outros interesses. Então, talvez você dizia lá enquanto criança que ia ser professor e hoje está fazendo turismo, né? Então, isso não é um problema. Isso é interessante pensar que existem N possibilidades. Agora, para você estar aí onde você está hoje, é porque você planejou estar aí. Há 5 anos atrás, como que você imaginava que seria a sua vida? E agora, hein? Você teve que mudar os seus planos para você estar onde você está hoje? Por que você mudou? O que aconteceu que fez você mudar esses planos? E o que você deixou ou precisou fazer de diferente? Essas perguntas, elas são
bem interessantes, porque elas dizem quem nós somos enquanto profissionais, né? E onde nós estamos em termos de trabalho, de profissão, de área que nós escolhemos ali atuar. A sua vida melhorou? Ela está melhor do que você imaginava que ela estaria? Ou você acha que ainda não é o ideal? Você está construindo essa vida profissional. Não tem como a gente falar de empregabilidade apenas sem pensar primeiro em mim enquanto profissional. Quem sou eu enquanto profissional? Quem sou eu na fila do pão, né, enquanto profissional? O que que essa fila do pão pede, né, para essa pessoa que está ali em pé? Será que ela está adequada a consumir esse pão? O que precisa ali mudar? Eu trago algumas técnicas bem rapidinhas para a gente comentar um pouquinho, que funciona bem a partir do momento que a gente começa a fazer essa autoanálise, né, do como eu sou enquanto profissional, ou do como eu estou enquanto profissional. Porque hoje, falando de empregabilidade, tem muita gente também que perdeu o emprego, que está buscando um novo emprego, né? Ou que está se adequando, se jogando no empreendedorismo, trabalhando por conta, autônomo. E aí, pensando em algumas técnicas, né? É interessante a gente pensar que só confiamos naquilo que a gente conhece. Então, partir do que eu conheço é sempre o mais importante. Nesse momento, né, muitas vezes de indecisão ou de insegurança do mercado, é muito comum a gente querer sair e fazer tudo, né? Vou fazer um curso, sei lá, de comunicação, de marketing digital, de finanças. Mas será que eu conheço, eu gosto? É a minha aptidão, né? Eu tenho uma relação com esse conteúdo? Então, o primeiro passo de tudo, para você estar preparado para esse novo caminho, né, para essa nova oportunidade desse mercado de empregabilidade, é analisar quem é você, qual o seu papel no mundo, o que você sabe, né, fazer ali, qual é a sua missão. Então, por exemplo, hoje eu tenho certeza que eu sou comunicadora, mas quando eu fiz lá a faculdade de comunicação, eu não sabia se eu ia me tornar comunicadora, né? Mas hoje, quando eu exerço o meu papel enquanto docente ou enquanto profissional de comunicação, eu tenho certeza que é isso que eu vim fazer, né? Aqui nesse mundão. Então, é interessante eu analisar, aproveite esse momento, né? Que muitas vezes a gente está ali buscando se redirecionar para um outro caminho, para um outro mercado. Quem sou eu? O que eu sei fazer, né? O que eu faço de melhor, que as outras pessoas gostam que eu faça? Né? Também é interessante ter essa análise do outro. No planejar, nós vamos pensar, então, o que eu quero? Eu quero trabalhar por conta própria, não quero trabalhar mais em alguma empresa, vinculado a uma marca apenas. Então, qual o caminho que eu preciso percorrer para alcançar aquilo que eu quero? Né? Qual é a trajetória? Eu vou precisar estudar, vou ter que fazer alguma especialização, vou ser mais autônomo também, autodidata, na busca do conhecimento que eu preciso ali trazer e agregar ao que eu já conheço, ao que eu já sei. Tudo vai depender do seu objetivo, né? Não adianta a gente também falar assim, tá difícil para todo mundo, vamos fazer qualquer coisa, né? Porque eu preciso trabalhar. Isso é fato, é uma realidade brasileira, né? Nem sempre a gente consegue ali escolher logo de cara o que eu vou fazer. É importante entender que também tudo que eu faço pode ser um aprendizado, né? Pode significar ali um momento de adequação, onde eu vou aprender sobre alguma coisa, até que eu tenha que, talvez, aprender o que eu não quero fazer, né? Então, nada é descartado, tudo pode ser aproveitado. E, por fim, eu vou comunicar. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, que eu sei quem eu sou, eu vou começar a comunicar isso para o mercado, né? O mercado que busca por profissionais, ele tem que notar a minha presença, notar quem sou eu, o que eu faço, o que eu sei fazer de melhor, o que eu já fiz. Então, como que você está sendo notado nesse mercado? Mesmo dentro das empresas, sei lá, que vocês já estejam ali trabalhando, as pessoas notam a sua presença, sabem o que vocês fazem de melhor, vocês deixam essa assinatura ali impressa,
clara para que essas pessoas elas olhem para você e falem assim, nossa, olha, essa pessoa aí, ela escreve muito bem, ou ela fala muito bem, negocia muito bem. Isso está claro? Como que eles te percebem neste mercado? Você deixa essa assinatura diferencial? Então, eu gosto de, sempre quando eu faço alguma palestra, alguma aula, sempre trazer as questões. O questionamento nos coloca ali, né, num ponto de partida de reflexão, de você com você mesmo, né? Então, é uma realidade de uma conversa como se você estivesse dentro do seu banheiro, ali do seu chuveiro, tomando seu banho. Então, o questionamento é o ponto de partida. Sempre que eu tenho uma pergunta, eu vou atrás de uma resposta. Então, eu tenho que planejar também essa saída para construir a busca por essa resposta. Então, como você está sendo notado pelos outros? Pode ser ali no seu hall de amizade, os seus colegas de sala, de curso, onde você trabalha, dentro da sua casa. Comecem a perguntar para as pessoas, né? Quem sou eu? O que elas acham que você faz de melhor? Como que elas te percebem? De repente, aí nessa percepção, né, nesse bate-papo, né, nessas simples perguntas, vocês conseguem tirar dessas pessoas o seu melhor. Às vezes até se conhecer mesmo quem você é, né? Qual é a sua missão. Talvez você não identifique qual é a sua missão logo de cara, mas as pessoas que convivem com você, muitas vezes elas já sabem. Então isso é bem interessante, um exercício bem bacana. Um outro exercício prático que eu gosto bastante de utilizar é você fazer uma carta para você mesmo. Então, você vai descrever quem é você. Então, eu sou Sheila, eu sou comunicadora, professora há 18 anos, atuo no mercado, na área de marketing, empreendedorismo e comunicação. E aí eu vou trazendo as minhas características, né? Então, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, contar histórias, né? Eu gosto de estudar, de ler, de viajar. Então, eu estou trazendo ali quem sou eu. Agora, você vai fazer uma segunda carta. E nessa carta, você vai colocar as características e habilidades de você profissional, mas já pensando naquele trabalho, naquela meta, naquele, né, objetivo que você quer ali alcançar. Então, quais são as características e habilidades que você precisa ter para alcançar esses objetivos? E aí você vai escrever essa carta como se você já estivesse com essas características e essas habilidades. Então, eu trago um exemplo aqui do lado, né? Eu sou competente, segura no que faço, sou determinada e feliz nas escolhas da minha vida, vivo em plena harmonia com a minha família e minha vida profissional. E na continuação desse exercício, eu coloco o objetivo que eu quero no tempo verbal presente. Então, eu não vou colocar assim, eu gostaria de ser comunicativa. Eu já vou afirmar que eu sou comunicativa, né? Eu já vou afirmar que eu sou persistente, que eu sou estudiosa, né? Então, eu vou colocar o meu objetivo como se ele já estivesse acontecendo. Quando eu me visto do tempo verbal presente, eu já me coloco automaticamente na ação do que eu quero. E aí, eu sabendo quais são as habilidades e características que eu preciso desenvolver para aquele objetivo que eu quero alcançar, eu vou relacionar, então, dentro dos meus planos, o que é de curto prazo, ou seja, tarefas diárias, né? Então, saber das notícias todos os dias, conversar com pessoas da minha área, né? Comentar posts de vaga de trabalho da minha área, publicar conteúdo na internet, isso podem ser ali, né, planos de curto prazo, de dia a dia, para que você crie esse hábito na sua vida. E também as metas, né, os planos a longo prazo. Então, tarefas mensais, né? Então, por exemplo, terminar um curso livre, né, de marketing digital no mês de outubro. Então, eu estou definindo aqui o que eu vou fazer, né, dentro de um prazo curto ou longo, ou até médio, né, se você não quiser considerar algo tão lá na frente, para que você alcance esse objetivo. Eu trago um exemplo de uma frase, já também no tempo verbal presente,
né? Pensando, por exemplo, numa área de vendas. Aumento minhas vendas em 20% até 20 de novembro de 2020. Então, eu já trabalho com esse objetivo no tempo verbal presente, alinhando, obviamente, o que eu vou precisar fazer, né, em curto e médio prazo para alcançar isso daí. Eu coloco como uma realidade e ajo como na realidade. Se eu coloco muito esse tempo, vou fazer uma viagem, né? Lá na frente vou fazer um curso de inglês, isso fica sempre lá na frente. Eu nunca trago para o agora. Trazer para o agora faz toda a diferença na hora que a gente pensa em melhorar, né, as condições ou buscar recursos para se alcançar um objetivo. Isso é só um exercício. E aí a gente vem para as nossas plataformas digitais, né? Pensando o que a gente pode, então, utilizar hoje, que já está aí disponível, pensando na nossa apresentação profissional, né? Então, no nosso currículo, na empregabilidade, no que eu posso agora fazer para aparecer. Lembre-se que eu coloquei lá, né? Como que eu estou sendo visto? Como que eu estou sendo notado? As pessoas estão me vendo, me percebendo como? Então, não tem como correr, né? Atualmente, todo mundo está no digital. E o digital passou a ser o nosso cartão de visitas, né? Claro que a gente faz o presencial também, mas hoje o principal está ali nas plataformas digitais. Vamos conhecer algumas, tá? Eu separei para currículo hoje, para a gente conversar, sobre o LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma rede social, né? Ela é voltada para negócios, ela é voltada para o relacionamento de pessoas em diversos segmentos de trabalhos, né, de profissional mesmo. Então, você tem ali profissionais de várias áreas, e por ser uma rede voltada para esse perfil mais profissional, ela, obviamente, limita ali um pouco, né, o tipo de postagem dentro do LinkedIn. Então, ela nasceu em 2003, depois ela foi comprada pela Microsoft em 2016, né? O foco sempre foi através do site, e há pouco tempo atrás o boom também está nos aplicativos, né? Então, o Brasil também está no quesito mobile, de aplicativo de uso de internet por celular. Brasil, China e Portugal, eles vêm despontando bastante, ou seja, o brasileiro vem né, procurando entender um pouco mais sobre o LinkedIn, procurando colocar os seus currículos na plataforma de uma forma, obviamente, totalmente dinâmica, né? Não é ir lá e colocar um currículo como a gente está acostumado a fazer um currículo para uma vaga de trabalho. Então, o LinkedIn, ele traz algumas, né? Como que eu vou utilizar? Ele traz algumas ferramentas bem interessantes, né? Eu trouxe aqui essa primeira tela aqui, né? Que mostra a carinha do meu LinkedIn pelo celular, já que a gente está falando muito do mobile, então a gente tem que pensar, a maioria dos brasileiros acessam a internet pelo celular. Então, como que vai ficar a minha foto? Como que vai ficar a imagem que eu vou usar ali da minha tela do LinkedIn, o resumo, o meu nome, né? Então, tudo isso eu tenho que pensar, já que eu tenho que me mostrar, eu tenho que destacar logo de cara o que eu sei fazer, né? As pessoas vão ter que entrar ali nessa plataforma digital e perceber quem sou eu, o que eu sei fazer, onde eu trabalho, né, o que eu já fiz e o que eu quero fazer, principalmente se eu estou procurando uma vaga, se eu estou querendo me redirecionar, né, por meio das plataformas digitais, num novo mercado, num novo segmento, enfim, né, dizer a que eu estou preparada. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o LinkedIn, ele não é uma ferramenta como um Facebook, como um Instagram, mas ele pode ser utilizado, né, se você foca a sua rede social ou as outras redes sociais também para o profissional, e se o seu intuito é trabalhar ou mudar de trabalho ou empreender, né, com foco no profissional, eu indico para que vocês sempre deixem as suas redes sociais todas com a mesma característica, né, com o mesma cor, o mesmo layout,
né, com a mesma foto, porque isso já cria uma comunicação em todas as redes sobre você. Então, por exemplo, a minha foto no LinkedIn é a mesma do Instagram, que é a mesma do Facebook, que é a mesma do YouTube. Então, eu costumo utilizá-la, né, em todas as redes. Por que isso? Porque eu engajo mais pessoas, as pessoas já sabem de cara quem sou eu, né? Se eu coloco uma foto diferente, já vou parecer que é uma pessoa diferente numa rede, na outra. No caso do LinkedIn, óbvio, né, é focada para o profissional, então eu jamais vou utilizar uma foto, por exemplo, na praia. Eu estava vendo aí o concurso de fotos maravilhosas, né? Mas eu não vou colocar uma foto na praia aqui, né? Eu não vou colocar eu numa foto num churrasco. Esse não é o tipo de perfil de público, né, que frequenta, que busca ali se relacionar pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn, o ideal é que você use uma foto um pouco mais, né, profissional. Claro que também não precisa ser uma foto de terno e gravata, né? A gente não está falando de algo tão quadrado assim, mas com um perfil mais clean possível e que essa foto transmita quem é você, que essa foto deixe claro, né, seja sorrindo, né, seja o brilho dos seus olhos, mas quem é você, né? No LinkedIn, a gente traz também um pequeno resumo logo de cara. Então, ali tem o meu nome, já traz o que eu sou e o que eu sei fazer. Então, eu sou comunicadora, eu sou empreendedora educacional, eu sou orientadora de projetos acadêmicos, eu sou tutora e conteudista nas áreas de marketing, comunicação e empreendedorismo. Aqui já traz um resuminho de onde eu trabalho, o que eu já fiz na minha vida profissional, né? E olha que interessante, já traz ali até um quadrinho que você pode colocar para os recrutadores, porque hoje o LinkedIn é uma ferramenta de busca de vagas, né? Então, é interessante que você já tenha ali uma ferramenta também como uma agência de vagas de trabalho. Você já pode colocar ali para os seus recrutadores o que você está procurando. O primeiro item, então, é a escolha da foto, a escolha da imagem. E eu digo até mais, tá? Eu colocaria uma capinha bonitinha, que nem a minha lá tem um laranjinha, marketing, inovação, gestão e planejamento. Eu já uso essas palavras como palavras-chave para que fique ali, né, claro o que eu faço, o que eu gosto, por onde eu transito. Então, as pessoas que entram na minha rede, já fica bem claro isso para elas. Essa é a primeira dica, tá? A outra dica no LinkedIn é que você pode personalizar a sua URL, o seu endereço dentro da rede social. Então, por exemplo, http LinkedIn/Shirley Paes. Ela fica exatamente bem alinhada a como se fosse um endereço seu, um perfil totalmente customizado com o seu nome. E quando a gente fala do nome mesmo, o interessante é que você pense que nome, né? Por qual nome você quer ser reconhecido numa rede profissional? Quando a gente fala do LinkedIn, eu uso sempre o meu nome e meu sobrenome em todas as minhas redes, né? Mas já vi muitos perfis que usam apelidos, né? Ou, sei lá, nomes de infância. Então, tome um pouco de cuidado com isso também, né? Porque o recrutador, ele está ali olhando, ele vai te chamar para uma entrevista, vai buscar o seu currículo. Então, o ideal é que se você realmente está com foco profissional, pensando aí na comunicação, no posicionamento do seu nome enquanto uma marca no mercado, destacando o que você sabe fazer, sempre use o mesmo nome e sobrenome. E aqui onde está a setinha azul, né, que está editar perfil público URL, é aqui que você vai clicar e ele vai permitir que você altere o seu endereço da URL, colocando o barra, depois do barra, né, que vem o endereço do LinkedIn, http://linkedin.com/, você vai colocar o seu nome, no meu caso, Shirley Paes. O que facilita isso? Se um recrutador quiser, por exemplo, jogar no Google o seu nome, ele vai colocar lá e já vai vir automaticamente a sua página, por exemplo, do LinkedIn. E todas as outras páginas, obviamente, que você tem na rede. Sem vir com aquela URL cheia de números, letras, né?
que fica até feinho também para a gente colocar depois num currículo ou em outros sites de empregos, né, de vagas de empregos. Então, essa é uma dica bem interessante também, que é possível se fazer pelo LinkedIn. O terceiro é investir no resumo. Então, logo abaixo da sua foto, que vem a descrição do que você é e o que você sabe fazer, que nem aqui vem para mim, né, embaixo do meu nome, ela vem um ícone ali sobre quem é você na fila do pão, né? Então, aqui é o que você fez, ou o que você quer fazer, aqui você vai, nessa ferramenta do editar, dizer sobre você. E é um texto que cabe bastante coisa, viu? Não precisa encher linguiça, que eu acho que não é a nossa intenção numa rede como essa profissional, mas eu até deixei aqui algumas questões que fazem toda a diferença, né? Então, o que você fez, ou o que você quer fazer, ou o que você faz, né? Quais são suas habilidades e quais são as suas causas ou ações voluntárias. Isso aqui é muito importante hoje, ou que você já tenha participado, ou que você queira participar, ou algum projeto acadêmico que você, né, já tenha feito, voltado para uma causa social, ambiental. Vocês que são da área de turismo, né, sempre tem esse viés para o meio ambiente, então isso é bem interessante também. E aí eu trago, até nesse anterior aqui, eu coloquei a seta do Linktree. Eu não sei se vocês já conhecem, né, esse tipo de plataforma que consegue colocar todas as suas outras plataformas numa só, né? Então você faz a divulgação de todas as suas outras redes, principalmente, né, se você está falando de LinkedIn, você vai indicar aqui as redes com os perfis alinhados, né, para uma mesma comunicação. Então, no meu caso, todos eles são alinhados, né? Então, eu tenho um Telegram, eu tenho um LinkedIn, eu tenho Instagram, Spotify, que eu trabalho com podcasts, eu tenho o YouTube, tenho o Facebook e tenho o meu currículo Lattes, né, que todo professor tem. Então, eu deixo tudo aqui disponível nessa árvore de links, né? Então, é uma árvore de links em que eu posso alinhar tudo e eu coloco esse endereço http://linktree/Shirley Paques na minha bio do Instagram, coloco no meu link aí do LinkedIn, coloco dentro do meu currículo, né? Se eu estou mandando o meu currículo de forma digital para uma empresa, eu disponibilizo esse link, porque ali ele pode navegar por todas as outras redes, né, que correspondem, obviamente, ao meu nome. Essa é uma dica muito legal e que você pode implementar dentro do seu LinkedIn, por exemplo. Ou seja, as pessoas que vão buscar informações no seu LinkedIn, elas também podem transitar pelas suas outras redes sociais. A quinta dica, né, o quinto tópico é otimizar as vagas. Como eu disse para vocês, o LinkedIn hoje, ele é uma agência também de vagas. Então, hoje, os maiores anunciantes estão aqui. Então, você vai clicar aqui nesse vagas, você vai procurar relacionar por palavras-chave ali, né, as áreas que você tem interesse. Então, passando aqui, ó, gerenciando suas vagas, que é o item 6, aqui você vai colocar o que você tem interesse. Então, eu fiz aqui um exemplo. Imagina que eu estou procurando vagas em técnico, como docente, como mediador, como professor. Então, eu coloco aqui, coloco em pesquisar e gerencio para que isso apareça sempre para mim. Toda vez que vem uma vaga nova, vai aparecer para mim. Né? Então, ele vai me avisar que eu tenho essas vagas em aberto. E qual é uma facilidade do LinkedIn hoje? Você pode aproveitar o seu currículo, o seu perfil completo que você fez na rede social para indicar para o seu recrutador. Então, você não precisa mandar muitas vezes um currículo, né, fora o do LinkedIn. Algumas empresas solicitam, e aí elas disponibilizam o endereço e e-mail, e você envia um currículo à parte. Outras empresas, hoje, pela rapidez da tecnologia, têm buscado o currículo na íntegra, com o perfil completo do LinkedIn. Então, uma dica também é que o perfil esteja sempre muito bem completo.
Então, eu trago algumas dicas no item 7, né? Então, primeiro, perfil completo. Então, não é só preencher lá a carinha do LinkedIn. É interessante que você gaste um tempinho nisso, tá? Segundo, colocar toda a experiência. Então, nunca trabalhei. Trabalho de conclusão de curso é um trabalho importante, é interessante estar lá, né? Eventos, organização de eventos como esse, por exemplo, que vocês estão participando. É uma ação acadêmica? Sim, mas é um trabalho. Teve um preparo, uma organização, teve todo um escopo, né, detalhado, uma gestão em cima dele. Coloque lá também. Trabalhos voluntários, como nós falamos, estágio, ou qualquer outra experiência profissional sua, tanto aquelas que são registradas, que têm um contrato, como aquelas que não, que você trabalhou como freelancer, como um job, né, de construção de conteúdo. Hoje tudo é possível, né? Então não deixe de listar lá no seu LinkedIn também. Não deixe de colocar as palavras-chave, né? Então, por exemplo, na minha área, docência é uma palavra muito importante, empreendedorismo é uma palavra muito importante, marketing é uma palavra muito importante. Então, em tudo que eu estou escrevendo, lembre que, né, hoje a tecnologia ali, né, de informação. Então, tudo que eu estou escrevendo, a máquina, né, está ali vendo as palavras que se repetem. Então, todo assunto que traz essas palavras, né, que trazem essas palavras, vai aparecer para mim. E isso facilita também na busca de vagas, né, de interesse pelo meu currículo. E o ideal é manter conexões com as pessoas que trabalham, né, ou que estão lá naquele objetivo que você quer alcançar. Então, se você quer alcançar uma vaga de gerente em comunicação numa empresa de turismo, se relacione com pessoas que estão nessa vaga, ou que de alguma forma possam te ensinar alguma coisa sobre esse segmento, sobre esse setor. Então, procure professores, colegas, profissionais reconhecidos no mercado, sigam essas pessoas, né? Busquem ler o que elas escrevem, né? Busquem entender os seus conteúdos, comente. Comentar posts dá engajamento, comentar posts leva outras pessoas a gostar do que você escreveu e ir para a sua rede social, ir conhecer um pouco mais sobre você. Então, se aventure aí um pouco mais nessa produção de conteúdo. Compartilhe conteúdo, faça as marcações, use as hashtags, né? Mas faça as marcações das pessoas que você quer ali, que elas, né, vejam o que você está fazendo. Então, são algumas dicas que hoje nas plataformas digitais dá resultado e no LinkedIn também. Então, hoje um profissional de mercado, seja ele de qualquer segmento de mercado, precisa ter um LinkedIn atualizado, né? E é óbvio, né? Tomar bastante cuidado com o que a gente compartilha. O LinkedIn não é um espaço de compartilhar assuntos aleatórios, e sim assuntos voltados para o seu mercado, para o seu segmento de atuação, ou para aquele que você tem intenção em atuar. Nas publicações, o que eu gosto bastante do LinkedIn hoje, principalmente para quem quer produzir conteúdo, e eu sei que tem muita gente criativa nessa área, né? Então, antigamente a gente falava muito do foco jornalístico, né? Mas quantas pessoas vêm se despontando aí com a habilidade de criar conteúdo? Hoje o LinkedIn ele é um blog, então você pode ter todas as suas publicações, você criando conteúdo, seja com foto também, que, né, é interessante, engaja bastante, seja com vídeo, com story, hoje o LinkedIn permite isso também, né? Então, claro que vídeo, ele repercute muito na rede. Agora, é óbvio, é uma rede profissional, então eu tenho que tomar um certo cuidado também com essas publicações. Mas uma dica que eu deixo para vocês é que vocês procurem criar conteúdos. Crie os seus próprios conteúdos. Trabalhe nessa produção, porque você vai criando o seu nome. Crie uma hashtag para o seu nome, para a sua marca. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu sempre uso o hashtag Shirley Parks, né? Porque além de ficar alinhado todo assunto sob uma mesma hashtag, qualquer pessoa que colocar essa hashtag numa dessas redes, né, terá ali acesso ao que eu produzi. Sejam fotos, vídeos, artigos, documentos, postagens, compartilhamentos. Então, tudo isso é importante que vocês possam ir gerenciando para a sua marca,
né, para o seu nome, ou para a marca da empresa que vocês queiram ali trabalhar, se vocês já trabalham por conta. Uma outra dica que eu trago para vocês sobre, né, esse mercado aí, para a gente se posicionar no emprego dos sonhos, né, aproveitar aí, as oportunidades que virão, é utilizar o Canva. Eu sei que muita gente já utiliza do Canva, ele é gratuito, né, então é uma plataforma que você pode vir aqui e colocar qualquer coisa que você queira. Então, um anúncio no Instagram, um story no Instagram, anúncio no Facebook, qualquer coisa, cartão de visita, você pode fazer tudo aqui no Canva. Então, acho que esse tipo de ferramenta hoje, né, é gratuita e que te traz ali exemplos, templates gratuitos também, claro que tem templates pagos, né, modelos de foto, enfim, né, de máscara pagos, mas temos também bastante gratuitos. E que você pode usar em todas as suas redes sociais. Então, você pode fazer para a capinha do seu Facebook, do Instagram, do Twitter, né, do LinkedIn, tudo com a mesma carinha, com a mesma foto trabalhada, com as mesmas cores e design. Então, aproveitem para usar o Canva, né? Ele é super intuitivo, super fácil de usar. Então, uma dica que eu dou para que vocês possam utilizar ali do Canva para criar suas postagens, né? Mesmo que eu vá, sei lá, colocar uma foto, eu posso criar uma foto, postar uma foto com um fundo, né, criado ali num design rápido do Canva. E ele é aplicativo, você faz isso pelo celular, super simples e de graça. E, por fim, vamos falar um pouquinho do nosso infocurrículo. Então, hoje, quando a gente tem o LinkedIn como plataforma, como blog, como uma plataforma de relacionamento voltado ali para, né, relacionamento profissionais, né, trocas de informação de mercado. E assim que vocês começarem a utilizar do LinkedIn, vocês vão perceber que cada vez mais tem exposição de vagas ali, né? Cada vez mais tem pessoas buscando profissionais e profissionais se colocando à disposição neste mercado. Então, é bem interessante que vocês procurem se engajar mais no LinkedIn. As outras redes sociais, elas também são super importantes, mas quando a gente fala de mercado de trabalho, de empregabilidade, hoje vocês têm que estar dentro do LinkedIn, não tem jeito, né? Assim como para professor, ele tem que estar dentro do Lattes, o LinkedIn, ele faz toda a diferença, né, para quem está no mercado. Então, aqui eu trago 2 tipos aí de infocurrículos. Quando você for para o Canva, se você quiser, esses daqui são do Canva, né, esses infocurrículos, eles já estão prontos, e você pode alterar tudo, né, claro, você vai pôr a sua foto, né, o seu nome, você pode alterar todos os textos, você pode alterar fonte, número, tamanho de fonte, cor, você pode fazer tudo no Canva. Obviamente, você vai escolher aquele template, por exemplo, gratuito, e tem muitas opções. Quando você for para o Canva, não procure por infocurrículo, porque é um conceito novo, ele entende como currículo. A gente chama como infocurrículo porque ele tem o formato digital, né? Usa-se ali da ferramenta tecnológica, mas ele é um currículo. As empresas mais tradicionais ainda utilizam-se dos currículos mais tradicionais, mas as empresas hoje que buscam por profissionais por meio de plataformas digitais, a maioria delas utilizam do infocurrículo, principalmente na área de vocês, né? Principalmente na área de eventos, na área de turismo, são áreas bastante dinâmicas, né? Agenciamento de viagens. O currículo hoje, o ideal é que ele tenha uma página, né? Então, que o recrutador bata aqui os olhos e enxergue exatamente o que ele quer ver, né? Então, primeiro, obviamente, o destaque para a foto. E o que é legal aqui? Produza uma foto legal para você pôr em todas as suas redes sociais. Produza uma foto que também estará, né, bastante cabível, é óbvio, a estar num currículo. Aí você já marca, né, a sua personalidade, ele já faz a sua marca, a sua assinatura digital por essa foto. Obviamente, o seu nome, como você gosta de ser chamado, o seu nome completo, né? Se não gosta de colocar o nome completo, mas como você é conhecido no mercado, né?
o que você faz, né? Então, a sua função ou o que você quer fazer, aqui é o objetivo da sua atuação, né? Então, por isso que é importante aquelas questões lá no começo. O que eu sei fazer, né? Para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Esse que vai definir aqui para onde você vai. Traz sempre um resumo, e esse resumo pode ser uma parte, inclusive, do que está na sua rede social do LinkedIn, né? As suas principais competências, as habilidades, que nós falamos um pouquinho também lá no começo. Aí você vai trazer o histórico do que você já fez, né? Sejam trabalhos obviamente, registrados ou não, mas aquilo que você sabe fazer. Então, a gente sempre fala de competência e habilidade, né? Competência é o que eu sei, é o meu conhecimento, e a habilidade é o que eu sei fazer. Então, nem sempre, por exemplo, eu tenho lá um curso de informática, mas eu sei fazer as coisas de informática, porque eu aprendi sozinho. Então, eu posso colocar no meu currículo. Coloco o histórico acadêmico, coloco todos os dados de contato e posso colocar também as referências. Tem aquelas pessoas ou aquelas empresas que podem ali dizer sobre você, você pode colocar aqui também. Assim como eu posso colocar também realizações focadas, por exemplo, para o voluntariado, né, para causas sociais. Então, tem, assim, vários modelos de currículo, que nem aqui este da Janaína, ela traz lá já os ícones que representam os contatos logo de cara. Tudo vai depender do que tem a ver com você, né? Então, você pode escolher uma cor que fale com você, o que represente as suas redes sociais, né? Que represente como você gosta de ser reconhecido, aquilo que você melhor sabe fazer ou apresentar. Então, neste momento do currículo, é importante que você também escolha ali um template que possibilite a você, profissional, mostrar quem é você e o que você sabe fazer. Eu gostaria de deixar para vocês o meu contato, a minha frase de inspiração e transpiração, né, que eu gosto de dizer assim. Então, eu trouxe da Magazine Luiza, que ela fala assim: acredite no seu sonho. Então, em empregabilidade, por exemplo, vamos acreditar que nós temos um lugar ali. Então, se você não acreditar, quem que vai acreditar em você? Simples assim, né? Então, se alguém falar alguma coisa para você, o importante é o que você acredita sobre você primeiro, tá? Agora, buscar nas outras pessoas o que elas percebem em você é muito importante, tá? Então, essa frase da Luiza Trajano, né, do Magazine Luiza, eu gostaria de deixar para vocês o meu endereço. Eu estou no Instagram, que acho que é o meio mais fácil da gente se comunicar. Estou no LinkedIn, estou em todas aquelas redes que eu mostrei do Linktree. Eu gostaria de deixar o convite. Quem quiser me mandar o currículo em formato de infocurrículo, eu dou uma analisada para vocês também, dou um feedback para vocês pelas minhas redes sociais, sem problema nenhum. Muito obrigada, né, pela participação de vocês e pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado, professora. Nós da Sematura agradecemos. E, bem, temos perguntas aqui já. Pode Podemos falar. começar? Pode. Ok. Murilo Silva, ele mandou: a senhora acha que esses tipos de sites e aplicativos podem substituir uma entrevista de emprego física? Pode também ser utilizado videochamada, né? Então, hoje quase todas as entrevistas estão acontecendo também online, né? Ali, cara a cara por vídeo. Mas podem substituir, sim. Certo. Tratando sobre marketing pessoal, perguntaram se para as pessoas que são mais introvertidas, têm dificuldade na comunicação, qual seria o primeiro passo ou a jornada que elas precisam fazer para que melhorem nisso, além de o exercício que a senhora mostrou de posicionar eu sou uma pessoa. Eu acho que primeiro o exercício ele tem que ser interno, né? Agora é claro que tem várias técnicas. Por exemplo, programação neurolinguística ajuda muito, né? Então, técnicas de posicionamento, entender ali o que sabe fazer de melhor e se fortalecer naquilo. Então, o que falar e o que não falar, né? Então, tem algumas estratégias que podem ali salvar a pátria. O aprender a olhar mesmo, né, para a pessoa. Então, seja uma entrevista online,
ou seja uma entrevista cara a cara, né? Então, assim, ter aquele discurso muitas vezes decorado, né? As pessoas acabam decorando o que vão responder, como decoram, por exemplo, uma prova, mas o ideal é que ela tenha nesse exercício decorado o que de fato fala sobre ela. Nunca mentir ou nunca falar aquilo, por exemplo, que não tem segurança sobre. Por exemplo, você fala inglês, né? Qual o seu nível de inglês? E aí, às vezes, a pessoa fala, eu tenho nível intermediário, e o entrevistador começa a falar inglês, né? Então, acho que a segurança parte do que realmente eu sei, o que eu conheço e o que eu posso vender sobre o que eu conheço. E usar as técnicas, né? Então, técnicas de vendas, técnicas de programação neurolinguística, o próprio marketing pessoal, né? De você entender quem é você e o que você sabe fazer, comece pelo que você sabe, né? Eu acho que é o mais importante. Anunciaram que a lista já foi disponibilizada para o pessoal do YouTube, então assinem, ok, pessoal? Muito bem, professora. Perguntaram se tem alguma dica específica para entrevista online. Bom, vamos lá, né? Acho que você tem que estar bem, então, fisicamente óbvio, né? Então, está arrumada. Acho que a gente está na pandemia, né? E as entrevistas online estão dentro da nossa casa, né? Que nem eu estou aqui na minha casa. Mas é importante que mesmo que daqui para cima a gente esteja, né? Alinhadinho. Não importa se eu estou de pijama, mas que eu esteja alinhadinho. Então, por exemplo, um cabelinho penteado, né? Uma barba feita, né? Enfim, não precisa estar sem barba, mas precisa estar organizado nesse assunto. Precisa, por exemplo, que nem eu, para as apresentações eu sempre uso óculos, embora, eu não gosto de usar óculos para tirar foto, mas se eu preciso do óculos para ler, né? Então não vou ficar lá não usando o que eu preciso para aquela entrevista. Então é ser verdadeiro, usar sempre, ter os recursos digitais para isso é importante, um bom fone de ouvido, né? Um computador ou um celular, o ambiente onde vai ser feita essa entrevista. Então, se é um barulho, né? Se é um lugar onde está toda a minha família, criança, cachorro latindo, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Embora as pessoas hoje já estão mais acostumadas e considerem isso tudo normal, mas isso pode tirar a concentração, pode dificultar ali, ou até te envergonhar. Então, é interessante que você se prepare em relação a isso. É outra dica que eu dou também, para quem vai fazer uma entrevista para uma empresa específica, já sabendo onde é a empresa, é conhecer, né? Pesquisar muito sobre essa empresa. Então, entre no site, entre nas redes sociais, vejam as postagens, para você já ir com um diálogo, umas palavras-chave, assim, que você sabe que a empresa gosta, os princípios, valores. Perfeito. Entre as principais características, qualidades que um profissional atualmente deve ter, qual a senhora destaca? Relacionamento com pessoas, né? Então, hoje acho que a gente volta, a gente passou aí por várias, né, revoluções industriais, depois viemos com a tecnológica, digital, mas agora é a humana, né? A quinta revolução é a humana. Então, a gente tem que resgatar as pessoas, né? Gostar de pessoas, conversar com pessoas. Então, volta a importância da comunicação, olho no olho. Isso faz toda a diferença, né? Ninguém gosta de ficar falando com uma máquina. Então, o humano, né? Ser humano mesmo. Falar a verdade. Que existe a importância de se ter ciência desse assunto, sobre profissionalismo, mas é fato. Mas como podemos integrar isso dentro das escolas, para que os estudantes do ensino médio possam criar o seu projeto de vida e assim a sua carreira futuramente? As escolas elas têm que ter esse olhar, né, de mercado de trabalho. Quando a gente fica num distanciamento muito da escola em função apenas do, sei lá, do aluno passar no vestibular, sem focar esse cidadão enquanto profissional no mercado, aí fica muito fora da realidade, né? Agora, se a gente foca, trabalha com projetos, com aulas mesmo disruptivas,
em que o aluno é protagonista e ele possa ali criar os seus projetos voltado para uma pesquisa de uma realidade de um mercado, aí isso é fantástico, né? Trabalhar com orientação, por exemplo, de projetos acadêmicos, você traz cada ideia legal, cada projeto bacana e que poderia ser, né, colocado em prática. Então, levar os projetos da academia para o mercado seria fabuloso, né? Essa ligação entre profissionais do mercado, empresas, escolas e alunos, e obviamente com a orientação de professores, é fantástico. Acho que a gente ainda engatinha em alguns, né, estabelecimentos, em algumas instituições, mas principalmente agora, com esse boom do online, do distanciamento, acho que as escolas precisam resgatar e colocar em prática isso. É o papel dela, né? Integrar o aluno na sociedade. Perfeito. A senhora tem alguma palavra para nos dizer aqui, para finalizar? Eu gostaria de agradecer, né, para você, Henrique, agradecer todo mundo da equipe aqui que está, né, nessa apresentação brilhante, nesse evento maravilhoso, e é legal que se permaneçam aí os eventos, mesmo que à distância, né, e que as pessoas se humanizem, né, que as pessoas resgatem aí o que vocês gostam. Esse é um momento, embora assim, né, a pandemia deu uma travada em todo mundo, mas é um momento de você fazer o seu autorresgate. Quem é você? O que eu quero mostrar para o mercado, né? Então, coloque ali a sua cara, né? Empreenda você mesmo, né? Em você, acredita em você. Eu acho que está tudo certo. Acho que a gente só tem a ganhar. Perfeito, então. Novamente, gostaria que a senhora soubesse que nós da Sematura, os participantes, estamos realizados de ter a senhora aqui e passar esse conhecimento a nós. Então, realmente, a cada dia, a cada programação da Sematura é realmente uma chuva de conhecimento e todo mundo sai daqui realizado. Tem pessoas no chat, participantes, querendo saber se tem como disponibilizar esse material. Sim, pode. Eu não sei se eu mandei para vocês, acho que em PDF para a sua equipe, mas posso deixar, sim, sem problema nenhum, Henrique. Ok, a produção pode ver isso depois, mas já dá para linkar. Pessoal, sigam a Sematura nas redes sociais, porque se tudo tiver certo, vai estar lá. Então é só acompanhar, gente. Isso aí. Perfeito. Então, gostaria de agradecer novamente, professora. Obrigada. A disponibilidade de ministrar essa palestra aqui. Essa oficina foi realmente sensacional e nos ajudou. E, bem, pessoal, como a Sematura do dia de ontem, está disponível no YouTube. Se vocês realmente quiserem ver de novo, perdeu alguma coisa, foi no banheiro, perdeu alguma coisinha, é só voltar e assistir essa palestra, essa oficina incrível. Ok, pessoal?